Bom dia a todos vocês, a todos que nos acompanham na nossa classe dos adultos da Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Mais uma vez, um bom dia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos mais uma vez a mais uma meditação sobre o livro de Neemias. Eu sou Gerson Batista. Hoje estudaremos a lição 14, o líder e os ataques pessoais na vida deste servo de Deus, dando sequência às lições da revista Esdras e Neemias, uma perspectiva de liderança. O autor das lições 13, 14 e 15 desta revista é o pastor Aguinaldo Faisal Carvalho. Com base nos seus comentários, faremos reflexões utilizando as Escrituras Sagradas e com a ajuda do Espírito Santo. Vamos orar. Pai bendito e santo, mais uma vez, Senhor, nos debruçamos sobre a Tua Palavra, procurando, esmiuçando nela, Senhor, tal como a procura de um tesouro, que nos enriqueça, Senhor, que faça cessar a nossa sede pelo conhecimento de Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos não somente conhecer, mas praticar a Tua Palavra. Ajuda, Senhor, para que a Tua Palavra seja disseminada entre os povos, entre os amigos, entre as cidades, Senhor, para que essas pessoas que se dizem cristãs, mas não entendem a Tua vontade, elas possam conhecer de fato, Senhor, quem é o soberano, quem é o Rei, quem é aquele que domina sobre as nações, e possamos aguardar com confiança, Senhor, a Tua salvação, o Teu resgate. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Amém. O tema de hoje, ataques pessoais, é muito pertinente na atual situação da nossa sociedade. As ferramentas digitais, as redes sociais como o WhatsApp e outros meios de comunicação têm sido usadas tanto para o bem como para disseminar calúnias, ódio e contendas entre a população. Mas vamos ao nosso assunto e meditemos nos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. Abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 19. Vamos ler aos 3 primeiros versículos. Vou utilizar a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no Vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Esses 3 versículos dão introdução a um novo desafio para Neemias. Novamente, os nomes desses 3 aparecem. Em breve, a obra se encerraria, faltava apenas fixar as portas nos seus batentes. Estudamos em detalhes o simbolismo dos muros e das portas na lição 11, chamada O Líder e a Tarefa, ligando seu significado à igreja de nossos dias, traçando um caminho pela Bíblia. O principal receio desse trio era perder o prestígio, poder e riqueza. Quantos crimes foram cometidos no decorrer da história humana, tendo como motivação esses ingredientes? Recordando as palavras de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus deste século cega os entendimentos dos incrédulos, e a adoração cega a Mamon,
A riqueza desvia o homem dos caminhos do Senhor. Também já ouvimos notícias de filhos que assassinaram seus pais, motivados por herança, pagamento de seguro e outras torpezas. Amigos transformados em inimigos em busca de poder e riqueza. O ditado que já vimos, a farinha pouca, meu pirão primeiro, sempre em ação. Mas muitas vezes a farinha é muita, é suficiente, mas querem mais. Vimos isto no estudo Conflito de Interesses, na lição 13, que ministramos em 2 partes. A história quase sempre começa com uma trama astuta e uma armadilha para se apropriar dos bens ou da posição social do próximo. Com Neemias não foi diferente. Primeiro item da lição: armar uma cilada. No versículo 2 diz, vamos repetir: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. O que é uma cilada ou emboscada? 2 breves conceitos retirados do dicionário Michaelis. 1. Tratava-se de local estratégico para esperar e atacar o inimigo. Ou ainda, uma atitude que tem como objetivo enganar e trair. Uma armadilha. Vamos observar isto neste episódio de Neemias. É uma história corriqueira, até mesmo entre irmãos. Começou com Caim e Abel, segundo nos relata o livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz: Caim, após ficar irado, porque sua oferta não fora aceita, foi advertido por Deus. Abre aspas. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, o pecado, mas você pode dominá-lo. Versículo 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Versão NVI. Abel não merecia a morte. O coração irado de Caim foi o estopim. Foi Deus que rejeitou a oferta de Caim. Abel apenas ofereceu o que tinha de melhor, enquanto seu irmão cumpria apenas um ritual. O crime e as consequências poderiam ter sido evitados, porque o próprio Deus alertou Caim. Deus também nos avisa: irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Não deis lugar ao diabo, nos aconselha Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 e 27. Portanto, não concretize o desejo maligno do seu coração. Vamos ao campo, disse Caim. Que convite gentil, mas cheio de más intenções. Sambalate, encontremo-nos nas aldeias, no vale do Ono. Este local está localizado a 11 quilômetros de Jope, atual Jaffa, 55 quilômetros a oeste de Jerusalém, mais longe ainda de Samaria, onde Sambalate reinava. Havia outros lugares mais próximos de Jerusalém. Por que não neles? Por que não mesmo em Jerusalém? Neemias trabalhava debaixo da graça e da obediência de Deus, enquanto seus adversários se opunham para não perderem suas posições. As ciladas são ações estratégicas em tempos de guerra, em conflitos econômicos, políticos e até mesmo familiares. Vou relembrar apenas um episódio ocorrido na Segunda Guerra Mundial.
ciladas, emboscadas são comuns em nações em guerra. Vamos ver. No dia 23 de agosto de 1939, os representantes da Alemanha e da União Soviética assinaram um tratado de não agressão mútua, conhecido como Pacto Germano-Soviético, ou Tratado Molotov-Ribbentrop. Aparentemente, tratava-se de um acordo amigável entre as nações, entre dois países, mas secretamente visava a divisão de territórios fronteiros das duas nações para apoderarem-se das suas riquezas, e foi isso que aconteceu por 2 anos. Para a Alemanha, o pacto, secretamente, visava ganhar tempo para fortalecer seu exército para uma conquista maior ainda, a própria Rússia. E em 22 de junho de 1941, o pacto foi rompido e a Alemanha invadiu a União Soviética. Cerca de 30 milhões de soldados e civis morreram de ambos os lados, isso num cálculo estimado. Há muitos exemplos de ciladas e emboscadas em todos os níveis, com o mesmo roteiro. Acordo, dissimulação, luta aberta, mas derrota de um dos lados e prejuízo para ambos. A tragédia maior. Nações que se diziam cristãs dizimavam-se umas às outras. Citei esse exemplo porque quando somos questionados que Deus é este, esquecemos de dizer que o mal se manifesta quando o homem se afasta de Deus, visando seus próprios interesses egoístas, como já vimos na lição anterior. Dê uma olhada, quando possível, no Salmo 10 e veja como é descrita a ação do ímpio neste campo. Como Caim, oferecendo sua oferta a Deus, mas com o coração impuro e acaba sofrendo rejeição. Somos lembrados pelo comentarista que Neemias recusou o convite de Sanbalate e Gesem por ser precavido e ter discernimento espiritual. Precaução. Neemias sabia avaliar a situação, como já vimos anteriormente. Ele teria que viajar por um vale, isto é, por uma região propícia para emboscadas. Que sentido faria negociar uma obra autorizada pelo próprio rei Artaxerxes? Conversar sobre o quê? Ganhar simpatia de Sanbalate? Sem sentido. E o discernimento espiritual de Neemias? Ele era um homem de oração. Nada fazia sem orar, e se preciso fosse, faria jejum buscando orientação de Deus. Antes de sair de Suzã para Jerusalém, Neemias orou e jejuou 4 meses. Como Deus deixaria de orientar um servo assim? Depois de 21 dias de jejum e oração, o anjo Gabriel revela a Daniel, lá no capítulo 10, nós já lemos essa lição, entre outros fatos, que havia uma potestade do mal dominando sobre o reino da Pérsia, dificultando o trabalho de Deus. Como disse em Daniel 10, no versículo 13. Neemias foi diplomático. Não lançou acusações que não se podia provar, mas fez uma afirmação que desmascararia as intenções do inimigo. No versículo 3 ele afirma: estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Descer de Jerusalém até a orla do mar Mediterrâneo. Descer por um vale sujeito a emboscadas. Paulo, o nosso querido apóstolo Paulo, também sofreu emboscadas enquanto fazia uma grande obra.
Atos, capítulo 23, versículos 12 a 25, narra uma destas. Mais de 40 judeus juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E usaram várias artimanhas nesse texto citado. Leia a história completa nos versículos 22 em diante de Atos. A Bíblia não revela se morreram de sede ou de fome, mas Paulo prosseguiu até Roma e mesmo no cárcere nos deixou 4 cartas preciosas. A carta a Filemon, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Efésios. Preciosidades de Deus para nos abençoar e garantir galardão ao seu servo, comissionado para ser apóstolos dos gentios, isto é, nós. Neemias deixa clara a sua prioridade: trabalhar para o bem do povo de Deus, entregar ao povo judeu uma Jerusalém restaurada e segura. Não era apenas um plano de Neemias, mas também de Deus. Jerusalém foi ocupada por invasores, mas não foi destruída por 525 longos anos, até que a Igreja de Cristo fosse consolidada, conforme nós já vimos em lições anteriores. Este passo falhou. Convidar Neemias para um lugar perigoso não deu certo. E então promoveram difamações. O WhatsApp da época, né? No versículo 4. Os inimigos de Neemias, vamos ler aqui. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Agora o plano B. O primeiro plano era deixar o povo de Judá sem liderança. Esse não deu certo. Agora, eles queriam a destruição moral. As fake news da época, o serviço de desinformação, as calúnias. O Salmo 38, versículo 12, diz assim: armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida, os que procuram fazer-me o mal dizem coisas perniciosas. Versículo 13, mas eu como surdo não ouço, e qual mudo não abro a minha boca. Creio que Neemias deve ter lido esse salmo e usou como estratégia. Mas vamos refletir. Não há comunhão entre luz e trevas. Quem está em trevas tropeça, não vê a realidade alicerçada no Evangelho. Não há comunhão, acerto entre os planos de Deus e os planos da potestade do ar. Resumindo o que Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 17. Não se prender a julgo desigual com os infiéis. Não há sociedade da justiça com a injustiça. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há acordo do fiel com o infiel. Não há consenso entre o templo de Deus e o templo dos ídolos. Por fim, o apóstolo João nos aconselha no Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Saí do meio deles para não sermos cúmplices dos pecados deles. Essa é uma advertência também encontrada em Jeremias, capítulo 51, versículo 45, com o mesmo sentido: sair da Babilônia idólatra, pecaminosa e nos concentrarmos na luz, no caminho que nos conduz aos céus. Refletamos. O príncipe espiritual do reino da Pérsia e de outras regiões celestiais e terrestres
oferecem resistência aos mensageiros de Deus, sejam anjos, arcanjos, profetas e outros. Então, o que será de nós se não atentarmos para tão grande salvação? Isso conforme Hebreus capítulo 2, versículos 1 e 3 nos adverte. Mas é para essas ocasiões que nos é oferecida uma armadura, aquela descrita na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Muito mencionada e estudada, mas porém nem sempre nós nos armamos destas armas, dessas ferramentas que Deus nos oferece. Então começaram as difamações relatadas nos versículos 5 a 7. Vamos ler? Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Dessa vez não era um frente ao outro, agora era aberta. Ele queria que todos conhecessem. O teor era o seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E pusestes profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois agora, e consultemos juntamente. Mais uma vez, a partir de uma notícia falsa, queriam testar a resistência de Neemias. Até quando ele não iria fazer um acordo? A partir de um fato real, visível, a reedificação dos muros, montaram um plano para forçar um encontro político, visando o assassinato de Neemias. Claro, para enfraquecer os judeus fiéis a Deus. Lembre-se, Satanás usou a mesma artimanha contra Jesus no deserto para dissuadi-lo de resgatar o ser humano do pecado. Você poderá ler esse episódio em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Vamos resumir o que aconteceu com Jesus no deserto, logo após o seu batismo. O inimigo primeiro testou sua necessidade física, aquela necessidade de ser saciado, confrontando-o como Criador de todas as coisas. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. A resposta foi: está escrito. A palavra de Satanás contra a palavra de Deus. O homem não se alimenta apenas de pão. Ele se alimenta também da palavra de Deus, de fazer a vontade de Deus, como ele afirmou no encontro da samaritana, ou com a samaritana no poço de Jacó, lá em João capítulo 4, versículos 34. Neemias enfrentou essa situação quando precisou tratar o conflito entre os nobres egoístas e a fome do povo. E também usou o argumento da palavra de Deus. Nós estudamos isso em Neemias capítulo 5, principalmente no versículo 9. A segunda cilada de Satanás testou o orgulho do ser humano, a vontade de ser celebrado, de obter sucesso da forma mais rápida possível. Vamos ver o príncipe do reino da Pérsia em ação em Daniel 10, e no deserto Jesus enfrentou o príncipe deste mundo, o usurpador. O inimigo de nossas almas apresentou um atalho para Jesus ter acesso sobre os reinos desse mundo, para ser autoridade, sem precisar passar pela cruz, desde que Jesus o adorasse. Jesus respondeu com outro: está escrito.
Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele estava citando Êxodo, Levítico, Deuteronômio. O próprio Senhor Jesus afirmou que Satanás é o príncipe deste mundo, lá em João capítulo 16, versículo 11. E o apóstolo João afirma que o mundo jaz no maligno, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, lá no finzinho da Bíblia. Mas detalhe importante, Jesus afirmou que nós não somos deste mundo, como ele também não é. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14. Não quis dizer mundo geográfico, mas a sociedade que copiou os passos de Caim. Ira, inveja, ciúmes, crimes e outros tantos delitos que podemos encontrar na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Uma lista das obras da carne, ou seja, uma lista dos sentimentos humanos, descritos um a um. São 15 que estão descritos lá, mas que se contrapõem ao fruto do Espírito. Como aconselhou Deus a Caim, cabe a nós dominar o pecado, derrotá-lo, desenvolvendo em nós o fruto do Espírito. Neemias enfrentava um discurso totalmente falso. Ele não pertencia à sociedade dominada pelo príncipe do reino da Pérsia, do orgulho, do egoísmo, da adoração de deuses baseados na mentira e na falsidade. O discernimento espiritual de Neemias o levou a entender o plano astucioso do inimigo. Sua resposta foi firme. Versículo 8. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Em um linguajar moderno, você usa de mentira para me acusar. A sua cabeça está cheia de fake news. Você espalha somente calúnias. Intimidação não resolveu? Vamos avançar mais um pouco. Não há maior decepção do que verificar que, entre aqueles que deveriam nos dar apoio, alguns se aliaram aos nossos adversários. No versículo 10 diz: entrando eu, Neemias, na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabeel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, no meio do templo, porque virão matar-te. Sim, esta noite virão matar-te. Quem era este profeta? Era um sacerdote. Ele sabia o que podia fazer e o que não podia fazer no templo. Quem não lê a palavra de Deus e não acompanha estudos bíblicos, não ora em busca de sabedoria, é propenso a acreditar em tudo que se diz ser baseado nas Escrituras Sagradas. Se Neemias não conhecesse as regras sobre o acesso ao templo, teria cometido uma grave profanação e estaria sujeito até mesmo à pena de morte. O livro de Levítico, nos capítulos 10 e 11, lista estas condições para os sacerdotes, e somente para estes. Até mesmo os filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram punidos com a morte por desrespeitar o ritual da purificação. Imagine Neemias, que não era sacerdote. A resposta àquele falso profeta foi, em versículos 11 e 12, quem há como eu, que entre no templo para que viva? Versículo 12. E percebi que não era Deus que o enviara, mas esta profecia falou contra mim. Porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Na carta
1 de João, versículo 1 do capítulo 4, diz assim: Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm se levantado no mundo. Os recém-convertidos da cidade de Bereia, ao aceitarem a palavra de Deus, confrontaram as palavras do apóstolo Paulo com aquilo que a Bíblia declarava. Por isso, foram declarados mais nobres do que aqueles de Tessalônica. Atos capítulo 17, versículo 11 diz: examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram de fato assim. Quantas vezes recebemos mensagens baseadas num só versículo, mas sem confrontar com o real significado, com o contexto. Qual era o objetivo de Semaías, Tobias e Sanbalate? Levar Neemias a cometer uma profanação do templo e ser difamado, ou até mesmo ser condenado à morte pelos judeus. E no versículo 14, Neemias ainda aponta outros que se diziam profetas, mas eram assalariados de Tobias e Sanbalate. Trazendo para o Novo Testamento, o pequeno livro de Judas denuncia a ação desses falsos crentes no versículo 4. Bem entendido, pequeno no tamanho, apenas um capítulo, mas riquíssimo. Diz assim, esse versículo 4: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Jesus Cristo. No versículo 11, Judas afirma que tais falsificadores do Evangelho são movidos pela ganância, como aqueles citados por Neemias. Mas, por fim, a recompensa veio. Versículo 15 do nosso texto básico. Apesar da oposição ferrenha, a grande obra de Neemias se encerrou em 52 dias, um recorde. Versículo 16 afirma que os gentios vizinhos temeram e reconheceram como milagre de Deus a execução daquela obra em um tempo tão curto. Versículo 17. Neemias ainda encontra mais motivos de tantos problemas internos. Alguns nobres de Judá vazavam informações para Tobias e recebiam orientações deste. Como lemos no versículo 4 de Judas, havia infiltração dissimulada de falsos judeus. Nos versículos 18 e 19, Neemias ainda aponta que a intimidação continuou, porque havia laços familiares que uniam alguns judeus à família de Tobias. Discernimento espiritual, conhecimento das Escrituras e comunhão com Deus foram os instrumentos usados por Neemias para combater as astutas ciladas do inimigo. São as mesmas ferramentas que devemos utilizar nos dias de hoje, se não quisermos ser condenados com o mundo. Jesus nos adverte que nos últimos dias estas coisas acontecerão. Divergências nas famílias, falsos profetas, falsos mestres, enfrentamento da obra do Evangelho por pretextos familiares. Nós podemos encontrar essas advertências em Mateus capítulo 7, versículo 15, no capítulo 10, versículos 21 e 22, no capítulo 24, versículos 11 e 24, e outros evangelhos também, só para se ter um exemplo. Mas o recado de Judas permanece. Não o Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus Cristo.
o apóstolo. No versículo 3, parte B, e no versículo 4 diz: exortando-vos a batalhardes, a guerreardes, a lutardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, porque certos indivíduos se introduziram, transformaram em libertinagem o evangelho da graça e estão pronunciados para condenação. Essa batalha não vai terminar logo, não. Vai até que a igreja de Jesus seja arrebatada. A fé foi entregue aos santos. Palavra de Judas. Então devemos defendê-la. Os demais que falsificam o evangelho não têm parte no reino de Deus. Como Neemias, que Deus levante líderes consagrados à sua grande obra, cheio de temor, sabedoria e discernimento nesses momentos difíceis. É dever da Igreja de Cristo interceder pela liderança local e pela ação do Espírito Santo na nossa nação. Que ora para cantarmos a plenos pulmões: Deus sara esta nação. Corinho, tão cantado há alguns anos atrás, precisa ser revivido. Que Deus nos dê governantes comprometidos com a verdade. Na oração, eu gostaria de ler o Salmo 27, versículos 1 e 2, como oração nossa de encerramento. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. O 3 também. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Porque uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. É essa oração que faço a Deus. É essa oração, meu Deus, que nós precisamos nos alicerçar na força, na grandeza do Teu poder. Dá graça à Tua igreja, dá graça à nossa liderança, dá graça, Senhor, às famílias, porque apesar desta revista ser direcionada à liderança, ela fala profundamente com cada um de nós. Nós podemos nos apropriar destas palavras individualmente e batalharmos pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém.